que é uma coisa que eu já li no encontro, já respondi lá, mas vou fazer novamente. Irmão Akel, talvez a pergunta que farei seja a mais simples entre as demais. Porém, apesar da minha maneira de escrever ser rude, assim como eu, sem conhecimentos bíblicos, teológicos, mas humilde, reconhecendo que sou simples, sem cultura, segundo a tradição do mundo. Amados, segundo o que está no livro de Jó 32:8, há um espírito no homem, um espírito. Há um relato que demonstra um ser não humano em Jó 4, do 12 ao 16, que diz a escritura: não é o vento nem o hálito. No livro histórico de Lucas 24, 36, 37, os discípulos criam ver um espírito ou um fantasma. Atos 12, 14 e 15, a situação é parecida com relação a fantasma, anjo ou espírito. Também Atos 23, 8, os fariseus criam enquanto os saduceus, não sendo Paulo fariseu, creio que sim também. Então, portanto, depois de toda essa axiologia, a pergunta é: o espírito do ser humano foi criado ou ele nasce junto com o corpo? Essa pergunta, de fato, eu respondi no encontro. Nós somos tricótomos. Quando nascemos, o espírito do Senhor desce juntamente com a consciência, a alma. Dizem os judeus, entre o 8º dia ao 40º ou 50º dia. Depois, e aí envolve a questão do aborto. Os judeus sempre acreditaram nisso e é a fonte mais fidedigna possível, já que a escritura não tem nada explícito sobre. E Deus, se quisesse nos cobrar sobre, teria explicitado num simples versículo. Bastaria um trecho de qualquer autor bíblico para que imperativamente, taxativamente, categoricamente dissesse: olha, ao 8º dia do homem, eu concedo a ele o espírito e alma, mas não tem nenhum texto sobre isso. Então, temos que nos basear naquilo que os judeus acreditavam, com base nos históricos, na vivência deles, muito mais profunda que a nossa. Agora sim podemos nos basear neles. Temos que saber quando nos podemos e até quando nos podemos. Tudo isso é visão e sabedoria. Então, entre o 8º dia do nascimento de uma criança até o 40º ou 50º dia, nasce ali, eclode a alma, a consciência, uma microconsciência que vem da macroconsciência, a sua imagem e semelhança, com 7 sentidos, que vai começar a gravar as suas escolhas, inocência, escolhas, consciência, para revelar ao Criador se ela é boa ou má, se ela é Caim ou Abel, para que seja salva ou condenada. E já quanto ao espírito, é o canal, isso é uma coisa que só eu falo, é o canal de comunicação entre o espírito criatura, letra minúscula, e o espírito criador, macroconsciência, letra maiúscula. Por isso que os verdadeiros adoradores, João 4, adoram em espírito, porque é o canal de comunicação. Por isso que existe uma oração, uma conversa de espírito para espírito. E ele nos ouve através desse espírito. O espírito, que é algo que nós não sabemos quantificar, qualificar, ensinar, deduzir, nem sequer deduzir, mencionar. Não há como dizermos o que de fato seja um ruar. E muito menos ainda o que ele é, o Espírito. Ele é Espírito, ele não é nem Jesus. Jesus é efêmero, temporário, e nem Pai. Ele veio como Pai, agiu como Pai, e nem Kadosh, que é a última fase. Ele é, na verdade, o Ruach Kadosh, o próprio Ruach. Antes de ser Kadosh, ele já era Ruach. Ele é Ruach, ele é Espírito. E esse Espírito, tanto ele como nós, a sua imagem e semelhança, também espíritos, feitos como os deuses, é algo que ninguém sabe qualificar, quantificar. Não há nem física quântica para quantificar, qualificar, o que seja. Mas uma coisa é certa, os vários textos que mostram seres estranhos, não só nesse que você citou como outros, alguns estão tipologicamente apresentados para falar sobre os filhos de Deus, como Jó 38. Os filhos de Deus que são os deuses. Nós somos feitos, veja meu vídeo, à imagem e semelhança dos deuses. Por isso que quando em Gênesis 6 tiveram relação com as mulheres, nasceram espíritos com carne, os gigantes. E os gigantes, quando morreram no dilúvio pela espada de Josué ou de outra forma, esses espíritos ficam até hoje aí, perambulando pela terra, arrodeando pela terra, e são os demônios que incorporam pessoas.
são os filhos dos filhos de Deus, os netos de Deus, portanto, como eu costumo chamar, e eles que possuem o corpo das pessoas, que contaminam a consciência das pessoas. São espíritos malignos desses nefilins, anaquins, gigantes, que entram dentro das pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a tua pergunta é: o espírito do ser humano foi criado ou ele nasce junto com o corpo? Ele nasce um pouco depois do corpo. Primeiro vem o corpo, a concepção. Depois o 8º dia, o 40º, o 50º, a única base, volto a repetir, fonte para isso, é quando o Senhor envia o Espírito e já juntamente, no mesmo ato, no mesmo instante, a consciência. Mas o Espírito volta para Deus porque é canal de comunicação. E a consciência é que vai ser julgada. É a consciência que sofre o inferno ou é a consciência que vai sofrer o estado céu, descanso, paraíso? É a consciência que sofrerá condenação, tipificado metaforicamente como fogo, como a dor de um fogo, o sofrimento de um fogo, que não se apaga. Que vai crivar, que vai depurar e revelar, mostrar essa consciência o que ela é. Boa ou má, definitivamente. Como falei no vídeo sobre purgatório, céu, o estudo todo. Então, para terminar, que fique claro o nosso querido João Paulo, que esteve em São Paulo no encontro de 5 anos do Trabalho EC. Que fique bem claro que nós somos tricótomos, a alma não é o sangue, como o equívoco de doar sangue da Testemunha de Jeová, que fazem confusão com a alma dos animais, eles sim, a alma deles é o sangue, por isso que esses espíritos malignos que são filhos dos filhos de Deus, os gigantes que morreram, veja, os gigantes, eles eram híbridos, portanto eles não tinham a tricotomia que temos, pura, vinda de El Shaddai. Veio deles, como deuses, porque eles criaram, ajudaram o Criador a fazer nós. Então quando eles tiveram relação com as mulheres, eles depositaram no útero das mulheres uma semente diferente, com DNA diferente, e que geraram aqueles gigantes que tinham corpo de gigante, corpos híbridos diferentes, e que poderiam variar de 2,80 até 4,90 metros, segundo relatos históricos de livros, e tinham também o seu espírito. O espírito que veio dos deuses e não de Deus. E por vir dos deuses, ficou perambulando na terra e não volta para Deus. E é por isso que eles ficam atormentando as pessoas em legiões, em castas, que são exorcizadas, são expulsas com oração. Oração, não jejum. Jejum é um acréscimo. E outra coisa que tem que ser dita e deixado claro é que a consciência é um privilégio ou uma responsabilidade de nós humanos, não híbridos, mas orgânicos, que realmente nascemos de humanos e não da mistura de humanos com filhos de Deus. Nós, humanos, filhos de humanos de geração humana, seremos julgados segundo nossa consciência. E o espírito volta para Deus, não fica perambulando nem aqui nem ali. E aí vem o equívoco dos espíritas por não entenderem essa questão toda. Então há uma série de equívocos nas ramificações cristãs por não entenderem um assunto tão complexo, mas que é aqui revelado para vocês pelos dons. Eu espero que eu tenha ajudado a muitos hoje. Se você chegou querendo assistir sobre o coach, foi a primeira pergunta que eu respondi. Todos esses vídeos vão ser subdivididos em vídeos menores de acordo com a pergunta, o título e o vídeo conteúdo, resposta respectiva. Eu quero agradecer a participação de todos. Eu queria abrir para o chat, mas já são quase 11 horas. Amanhã eu volto respondendo as outras questões. E o programa Evangelho agora tem essa identificação nova. Estamos completando 5 anos de programa Evangelho, mais de 3.000 programas do Evangelho essa semana. Portanto, ele vai ganhar uma nova roupagem. Novamente, nós vamos renovar o programa e nós vamos responder questões como eu estou fazendo agora, mas não mais em papel, mas sim na seção de perguntas do aplicativo iOS, App Store e Google Play. E também, além de responder as questões, eu vou trazer temas que sejam passos da grande tribulação. Toda vez que tiver alguma coisa no mundo que realmente seja contundente, que valha a pena trazer, eu trarei, para que vocês saibam que nós estamos cada dia mais próximos do fim dos tempos. Fim dos tempos deste mundo velho, mundo holograma, mundo passageiro, que acabe esse sono e que acordemos. Que alegria, meus queridos, ouvir quem tem dom.
é ser instruído. Ouvir pessoas que não têm dom, como tem muitas por aí, dizendo sou mestre. E pior ainda, Lutero deu a condição de dizer eu sou mestre, eu posso interpretar a Bíblia. Não, querido, você não pode. Se você não tem dom, você só vai se confundir e confundir os outros, cego guiando cego. Depois de Lutero vieram agora os desigrejados. Não bastasse alguém dizer eu sou igreja, melhor dizendo, eu sou sacerdote, eu sou mestre, eu sou meu próprio mestre. Eu mesmo interpreto, o Espírito Santo está dentro de mim. Nesses últimos 500 anos, e agora completando 500 anos nesse ano da Reforma Protestante, agora, eis que nós temos aqueles que vão além e dizem, eu sou a igreja toda. Eu não sou só mestre, eu sou a igreja toda. É um grão de trigo dizendo que é um pão. Eu nunca vi um grão de trigo poder dizer que é um pão, que não depende do pão e que pode seguir seus próprios achismos e customização da sua fé. Isso é um grande engano. Mas aos equilibrados, estamos aqui. E ouvir quem tem dom é ser instruído. Até amanhã. Boa noite.